Em destaque no Panorama CBN. Começa hoje em Belém a última semana da COP30. Esquerda e ultradireita vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais no Chile em dezembro. E o Enem desse ano teve abstenção de 30%. O Ministério da Educação já prepara novidades para 2026. Panorama CBN. Oi, eu sou o Pedro Bollenberger, seja muito bem-vindo ao nosso Panorama CBN dessa segunda-feira. Hoje é dia 17 de novembro de 2025. Como é que foi seu final de semana? Tudo bem por aí? Olha, não estranhe não, hoje eu estou aqui contigo te fazendo companhia. Bianca Santos, gente, tá no chinelinho, tá de folga, aproveitando aí esse dia especial. Hoje é aniversário de Bianca Santos, coisa boa, viu? Um abraço pra Bianca, muita felicidade, prosperidade, saúde. Tenho certeza que é o desejo também dos nossos ouvintes do Panorama. E nós vamos juntos aqui, contando em meia hora, ou em menos de meia hora, claro, tudo aquilo que é notícia nessa segunda-feira. Vamos juntos! E eu já começo te contando que começa hoje a última semana da COP30 em Belém, com a chegada de ministros, gente, de 160 países para a fase política da conferência. 15 temas serão levados às discussões, incluindo transição energética justa e os indicadores para medir o progresso de adaptação dos países às mudanças do clima. Esse ponto tem sido bem difícil, bem espinhoso, é um motivo de impasse por lá, já que alguns países africanos e árabes defendem condições especiais e até adiamento da definição dos 100 indicadores de adaptação por 2 anos para a COP da Etiópia. Hoje, a abertura formal da última semana da COP terá a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ontem à noite, o presidente da COP publicou um documento com pontos-chave recebidos dos países durante as consultas sobre os 4 temas que ficarão de fora, ou que ficaram de fora da agenda oficial de negociações. Esses pontos polêmicos, eles incluem financiamento público climático, bufunfa, grana na mão, cheque, e as metas de redução de emissões mais ambiciosas. Essas metas também são polêmicas. Na nota, a presidência da COP afirma que identificou um alto grau de convergência e alinhamento das contribuições dos países. Para os temas que apresentam divergências, os ministros vão avaliar também, a partir de hoje, as possibilidades, opções apresentadas nas consultas. Sobre financiamento público dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento, o documento cita o mapa do caminho dos 300 bilhões de dólares para 1 trilhão e 300 bilhões anuais. No final de semana, a Alemanha sinalizou, inclusive, que vai anunciar nos próximos dias quanto vai colocar no Fundo Florestas Tropicais para sempre. É um dos assuntos importantes, né? O dinheiro entrando para as iniciativas. Essa iniciativa, inclusive, foi lançada pelo Brasil para pagar quem conserva suas florestas e já recebeu aportes de 5 bilhões e meio de dólares. Para hoje, também está prevista uma marcha com grupos indígenas e movimentos sociais. Esse evento acontece um dia depois da Cúpula dos Povos, um evento paralelo e crítico às negociações oficiais da COP30. Durante os 5 dias, essa cúpula reuniu representantes de mais de 60 países, cerca de 20 mil pessoas passaram por dia pela Universidade Federal do Pará e teve muita polêmica, né? Representantes indígenas cobrando mais participação, cobrando mais rigor também nas decisões. Entre as demandas estão o reconhecimento territorial como política climática, desmatamento zero e o fim da exploração dos combustíveis fósseis e mineração nos territórios indígenas. Essa carta foi entregue ao presidente da COP30, André Correia do Lago, que prometeu levar reivindicações da cúpula para a pauta de discussões da conferência essa semana. Eu agradeço a vocês esse trabalho que eu registrarei amanhã na abertura da reunião de alto nível que começa amanhã na COP, e fico muito, muito feliz de poder presidir essa COP com esse apoio que eu estou sentindo. O presidente Lula avisou, inclusive, que vai a Belém na quarta-feira para conversar com lideranças mundiais, indígenas e representantes da sociedade, tentar colocar também a bola no chão por ali. Lula enviou uma carta à Cúpula dos Povos que foi lida pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Esta semana será fundamental para o resultado da COP30.
voltarei a Belém no dia 19 de novembro para encontrar o secretário-geral das Nações Unidas em uma função conjunta para fortalecer a governança do clima e o multilateralismo. E no final de semana, inclusive, o presidente Lula vai a Joanesburgo, na África do Sul, para a reunião do G20. Esse encontro de representantes das maiores economias do mundo será marcado pela ausência dos Estados Unidos. Olha, Donald Trump disse que boicotaria a reunião em protesto porque acusa a África do Sul de perseguir brancos. É isso mesmo que você ouviu. Ele disse que a África do Sul persegue brancos. Os Estados Unidos vão assumir a presidência do G20 depois dessa reunião, e aí recebem a cúpula lá em 2026 em Miami. O presidente sul-africano, o Cyril Ramaphosa, disse em protesto pela ausência de Trump que vai passar a presidência do G20 para uma cadeira vazia. Vamos falar de Enem. Enem do ano que vem vai servir para avaliar a qualidade do terceiro ano do ensino médio e pode ser aplicado em outros países do Mercosul. São novidades apresentadas pelo ministro da Educação, Camilo Santana, depois da conclusão do exame desse ano. Ontem nós tivemos o último dia de provas. Você participou? Como é que você saiu? Gostou da prova? Foi difícil? Conta pra gente aí nos comentários do podcast. Segundo o ministro, o Enem vai substituir o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, para avaliar a conclusão da educação básica por meio da participação de alunos do terceiro ano do ensino médio. Ouve aí. Por que isso? Porque às vezes o aluno, primeiro vai ser todo ano, e depois o aluno, às vezes, para fazer a prova do SAEB, fazer a prova do Enem, muitas vezes ele estava desmotivado. Porque o foco de um jovem, do adolescente, quando está no terceiro ano, é fazer o Enem, para ter acesso à universidade. Então, a prova do Enem é onde ele se dedica mais, onde ele foca mais, né? Onde ele tem um resultado. Não tenho dúvida, teremos um resultado mais eficiente, mais fidedigno em relação ao resultado de um aluno do terceiro ano do ensino médio. Então, o INEP já fez todos os estudos, avaliou todos os padrões que vão ser utilizados para essa avaliação, e nós já vamos aplicar isso a partir de 2026. E olha uma novidade importante, a partir de 2026, o Enem também poderá ser aplicado em Buenos Aires, em Montevidéu e também em Assunção. O INEP pretende concluir em março um estudo sobre a viabilidade desse projeto, uma novidade bem interessante, né? O presidente do Instituto, Manuel Palacios, disse que a ideia é abrir as portas de universidades brasileiras para alunos da Argentina, Uruguai e também do Paraguai. O exame nos países do Mercosul é uma proposta que vamos examinar. Eu tenho certeza que vamos encontrar um bom caminho para atender essa demanda e fomentar a integração, né, dos países que compõem o Mercosul por meio de mais essa iniciativa. Segundo o Ministério da Educação, o Enem desse ano teve abstenção de 30%, mas é um índice bem semelhante às edições anteriores. Muita gente não consegue comparecer por algum imprevisto, né? Tem algum imprevisto de trabalho, não chega na hora, ou imprevistos adversos aí, né, que acabam impossibilitando que o candidato faça a prova. O gabarito oficial da segunda prova, inclusive, vai ser divulgado nessa semana. Coloca no seu calendário aí na próxima quinta-feira para você fazer aquela checagem, né, boa ali da prova e já ter uma noção de como é que se saiu. Os candidatos que perderam um ou os 2 dias de prova por motivo de saúde ou de problemas logísticos, eles podem participar de uma reaplicação nos dias 16 e 17 de dezembro, mês que vem. Para isso é obrigatório pedir essa reaplicação a partir de hoje. Meu amigo, não perde esse prazo não, tá? Começa hoje, vai até o meio-dia de sexta-feira, muito importante. O Enem é essencial, né, na jornada para a universidade, é importante porta de acesso para as principais universidades do país. E por causa da COP30, participantes que farão o Enem em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, eles vão fazer a prova em 30 de novembro e 7 de dezembro. E a prova para os candidatos ao Enem do município de Rio Bonito do Iguaçu também foi adiada para os dias 16 e 17 de dezembro por causa do tornado que destruiu a cidade. A candidata de esquerda Jeanette Hara e o ultraconservador José Antônio Casti vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais no Chile, isso no dia 14 de dezembro. A governista do Partido Comunista obteve quase 27% dos votos, contra pouco mais de 24% do candidato do Partido Republicano.
Outros 3 candidatos do campo da direita levaram juntos mais de 46% dos votos. Já é um sinal aí, né, do que nós teremos no segundo turno. Isso aí torna o ultraconservador favorito para vencer o segundo turno, apesar de que eleição só depois do voto na urna, né? Vamos acompanhar com muita atenção, apesar desses indicadores. Logo após o resultado, o Cast recebeu apoio de 2 candidatos da oposição. O outro deixou o apoio em aberto, viu? Que mostra aí, de fato, uma divisão nas eleições do Chile. O aumento da criminalidade no país é o que tem trazido, né, nos últimos anos, a extrema-direita mais para o fronte, trazido mais à tona, que prometeu deportações em massa de imigrantes irregulares e uma linha dura contra o crime, caso seja eleita. No discurso após o resultado, o José Antônio Cast disse que a eleição do dia 14 de dezembro será um plebiscito, e ele voltou a prometer expulsar todos os imigrantes sem documentos. La oposición derrotó a un gobierno fracasado, a un gobierno que no supo dirigir los destinos del país. Pero la única victoria real, la única victoria que nos hará celebrar es cuando derrotemos al crimen organizado y al narcotráfico. La victoria real será cuando cerremos nuestras fronteras a la inmigración irregular. Y la elección del 14 de diciembre no es cualquier elección. Será la elección más importante de nuestra generación. Será un verdadero plebiscito entre 2 modelos de sociedad. Pouco depois das preliminares serem conhecidas, o presidente Gabriel Boric usou as redes sociais para parabenizar os candidatos. A candidata Janete Hara também falou em controle migratório, ela que é uma candidata da esquerda, né, mas destacou que o combate ao crime organizado passa por uma outra linha. Para ela, passa por revogar o sigilo bancário de suspeitos, permitindo rastrear fluxos financeiros ilegais e enfraquecer as redes criminosas. Tengo claro, en mi recorrido por el país, sobre todo por el norte, la necesidad de avanzar en un control migratorio más efectivo, en fortalecer la seguridad pública y por eso, junto con fortalecer las policías y lo preventivo, vamos a insistir en que en Chile se levante el secreto bancario y sigamos la ruta sucia del dinero. A los que se nieguen, como CAS, a levantar el secreto bancario, aquí les digo, el que nada hace, nada teme. El que nada hace, nada teme. Para a gente entender esse contexto, a gente chamou a professora de Relações Internacionais da Unifesp e especialista em América Latina, a Regiane Bressan. Ela está avaliando para a gente que o avanço dos cartéis de drogas pela região fez a segurança pública ser o principal tema da eleição chilena. As forças ligadas ao narcotráfico não se localizam mais apenas em um país, como foi nos anos 90, que estava muito ligado à Colômbia, posteriormente ao México. Hoje em dia, essas redes atuam de maneira transnacional, ou seja, nenhum país da América Latina estaria isento desse tipo de criminalidade. As eleições chilenas estão sendo muito pautadas por temas ligados à segurança, combate ao crime, ao narcotráfico, e isso deve determinar a eleição do próximo presidente chileno. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que pode ter conversas com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Essa é novidade, hein? Um republicano diz também que acredita que o país latino-americano gostaria de dialogar com os Estados Unidos. Essa declaração do Trump aconteceu num dos momentos mais tensos das últimas semanas entre Caracas e Washington. Os Estados Unidos intensificaram a presença militar no Caribe sob um argumento de combater o que a Casa Branca chama de narcoterrorismo. Desde setembro, a guerra às drogas promovida pelo governo de Trump já matou pelo menos 80 pessoas. É uma situação que vem acontecendo, gente, principalmente ali naquelas pequenas embarcações no mar do Caribe e no Oceano Pacífico, uma realidade nova no governo Trump. Na semana passada, os Estados Unidos enviaram para a região o maior navio de guerra do mundo, transporta mais de 75 aeronaves. E aí, diante dessa escalada militar no Caribe, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro,
voltou a pedir paz aos Estados Unidos nesse final de semana. E olha só, durante um comício ali em Miranda, o líder chavista surpreendeu apoiadores cantando Imagine, aquele clássico pacifista de John Lennon, enquanto ele pedia paz entre os países. Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? Imagine us people. Imagine there's no heaven. Sees if you try. Bora falar de esporte, de futebol. O Bragantino venceu o Atlético Mineiro por 2-0 em jogo antecipado da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o time do interior paulista subiu para a 8ª posição com 45 pontos, ultrapassando ali, gente, o São Paulo. O Atlético Mineiro agora é o 10º com 44 pontos ganhos. No próximo sábado, o time mineiro disputa a final da Copa Sul-Americana contra o argentino Lanús, em Assunção, no Paraguai. No sábado tivemos jogos também. O Flamengo retomou a liderança do Campeonato Brasileiro ao golear o Sport por 5-1. Essa foi uma partida atrasada, gente, lá da 12ª rodada, que foi só realizada agora. Com o resultado, o Flamengo foi a 71 pontos, 3 a mais que o Palmeiras. Palmeiras que deu mole, viu? Perdeu para o Santos por 1-0, também numa partida atrasada. E aí agora perdeu a liderança para o Flamengo. Com a derrota para o Flamengo, o Sport também foi rebaixado já matematicamente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Campanha difícil para o Sport esse ano, né? Na segunda divisão, 5 times vão disputar 3 vagas na elite do futebol brasileiro na última rodada, no próximo domingo, hein? Emoção a todo segundo na Série B. Ontem, o Atlético Paranaense evitou o título do rival Coritiba quando venceu a Ferroviária por 2-1 de virada, mas não conseguiu a vaga antecipada. Para conseguir o acesso, basta que o Atlético vença ou empate contra o América Mineiro na Arena da Baixada. Em caso de derrota, precisa torcer para que o Criciúma, Goiás e ou Chapecoense não ganhem na rodada, disputa ponto a ponto. Gente, o Furacão ainda pode ser campeão se ganhar o jogo em casa, e aí tem que contar também com uma derrota do Coritiba para o Amazonas em Manaus. Além do Atlético, outros times que podem voltar à elite do futebol brasileiro são Criciúma, Goiás, Chapecoense e Remo. Brasil! E a seleção brasileira, hein? Você viu o jogo no sábado? Ela treina hoje na França para o último amistoso do ano, tá acabando. Amanhã o Brasil vai enfrentar a Tunísia a partir de 4h30 da tarde, horário de Brasília, já põe no seu calendário por aí. No domingo, depois de um treino em Londres, a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti desembarcou em Lille, o local do amistoso de amanhã. No sábado, o Brasil venceu o Senegal por 2-0, uma partida boa da seleção brasileira. Convenceu muita gente, mas ainda deixando outras pessoas com aquela pulga atrás da orelha, mesmo porque houve aquela derrota para o Japão, né, que nos deixou aí mais receosos e de olho no trabalho do Carlo Ancelotti. Vamos ver qual será a do jogo de amanhã. E assim a gente encerra o nosso Panorama CBN dessa segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Aquele resumão do que mais importante acontece e que vai acontecer ao longo da semana também. Se você nos conheceu hoje, seja bem-vindo. Já siga o Panorama na sua plataforma de áudio favorita. Estamos todo dia aqui com você, viu? 2 edições. A Bianca Santos amanhã tá de volta de manhã te contando as principais notícias do dia. Mas, meu amigo, hoje à noite também tem, viu? Lucas Soares volta aí mais tarde no final do dia para te contar as principais notícias dessa segunda-feira, tudo aquilo que aconteceu. O dia promete, viu? Então volta aqui, nos ouça pela sua plataforma de áudio favorita. Mande mensagens pelas nossas redes sociais, o meu Instagram, no @pedro.bohn, você me encontra por lá. Críticas, sugestões, elogios e aquele papo bom de sempre, viu? Estiveram comigo aqui hoje Laerte Afonso, mago das edições, na mesa, nos trabalhos técnicos, e na produção ele, Edmilson Fernandes. Obrigado, viu? Um abraço, boa semana pra você, boa segunda-feira e até a próxima. Panorama CBN,
As principais notícias do dia em menos de meia hora.